Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou chefe boulanger do Le Cordon Bleu São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para apresentar uma receita bem bacana. Nós vamos fazer um pãozinho chamado Petit Pain au Lardon e Fromage. São pequenos pães adicionados de bacon e queijo que funcionam muito bem para uma refeição rápida, um piquenique ou quando bate aquela vontade de comer um pãozinho diferente. Para a nossa receita, para essa formulação, eu vou precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Eu estou utilizando uma farinha de trigo do tipo T65. Além disso, eu tenho 325 gramas de água. Estou trabalhando com tudo em peso, então eu não vou usar medida caseira como colher, xícara. Estou utilizando tudo em peso mesmo, 325 gramas de água. 5 gramas de fermento biológico fresco. É aquele que é vendido em tabletes. Se você não tiver essa em casa, tiver somente aquele fermento biológico seco instantâneo, que ele é granulado, você vai fazer uma compensação utilizando a metade do peso que eu tenho aqui na minha receita. No caso, se eu tenho 5 gramas aqui, usa 2,5 gramas ou a pontinha de uma colher, tá? Eu tenho também 10 gramas de sal e 30 gramas de azeite. E para acompanhar, eu tenho aqui um queijo bem bacana, que vocês podem utilizar o que tiver disponível. Eu tenho gruyère, um emmental, mussarela, o que eu tiver em casa eu posso utilizar. E eu tenho também o meu bacon aqui, que ele tá bem bonito, que eu vou fazer os cortes depois para adicionar no nosso pão. Bom, para a gente começar a nossa produção então, eu vou colocar os ingredientes todos aqui na minha batedeira, começando pela farinha. Vou colocar toda a farinha. Sobre a farinha eu vou adicionar o meu fermento. Pode jogar direto, não precisa fazer ou utilizar daquele recurso de misturar com açúcar ou misturar com água esperando que ele faça borbulhas. Isso antigamente era um recurso quando o fermento não era tão bom quanto hoje em dia. Hoje em dia não há mais necessidade de trabalhar com esse tipo de pré-preparo, tá? Aqui eu ainda vou adicionar o meu sal todo de uma vez. Se ele estiver pesado, ele tá certinho. Lembrando que sempre ter uma balança ajuda bastante para quando a gente trabalha principalmente com produtos de panificação que requerem aí uma certa precisão nos ingredientes. E minha água eu vou colocar quase toda, ó. Eu vou colocar uns 80% da minha água, deixando um pouquinho no final. Com meus ingredientes aqui na batedeira, então agora eu vou colocar para bater. Bom, passados 8 minutos de batimento, a minha massa já está bem estruturada, bem coesa. Eu vou adicionar o azeite e vou aumentar a velocidade da minha batedeira. O azeite eu vou colocar ele em fio, de modo que essa massa consiga absorver todo esse azeite. Bom, minha massa chegou no final, aqui é o final do processo. Eu sei que ela está pronta porque ela está bem lisinha. Eu vou tirar a massa daqui e vou mostrar para vocês o quão bonita ela ficou, o quão lisinha está a nossa massa, tá? Ela está grudada aqui no nosso gancho da batedeira, é só soltar. E antes de colocar a massa aqui na mesa, eu vou jogar um pouquinho de farinha, evitando que ela grude, tá? Então é só um pouquinho mesmo, para que eu tenha uma superfície sem pedaços muito grandes adicionados de farinha, para que eles não sejam adicionados à massa, não deem muito peso para essa massa. E aqui é só jogar a massa na mesa. Com a massa aqui na mesa, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma leve pressionada na minha massa e vou fazer uma técnica que nós conhecemos como boleamento, tá? É muito simples. O objetivo do boleamento é aumentar a tensão na superfície da massa e diminuir a textura dela, deixando uma textura mais macia na parte interna, né? Diminuir a tensão na parte interna. Isso faz com que o processo fermentativo dê início e não seja perdido enquanto a massa está descansando, tá? O residual da fermentação, que é álcool e gás carbônico, vai ser retido por essa massa que está mais elástica, mais tensionada na parte de fora. Então é o seguinte, a massa já está bem baixinha aqui, eu vou escolher uma das pontas e vou puxar ela para o centro, venho na parte oposta, puxo por cima dela, sempre pressionando. Agora eu pego a outra parte, fecho e por último
a outra extremidade. Eu fiquei com uma trouxinha aqui, o que me dá ainda um espaço para que eu continue fazendo esse mesmo movimento. Então eu vou pegar essas pontas e vou jogar de novo para o centro da minha massa. Então vamos lá. Jogo para o centro, o oposto eu faço o mesmo, a outra ponta. E por último, eu fecho a minha massa e agora eu viro a massa ao contrário. Quando eu faço esse movimento de forma correta, a minha massa ela já está quase redonda. E aqui eu já tenho uma superfície muito mais tensionada, muito mais durinha do que ela estava anteriormente. E aí, para finalizar esse movimento, eu vou bolear a minha massa, pressionando a massa levemente contra a superfície de trabalho, tá? É bem simples, quanto mais a gente gira, mais lisinha ela fica, mais esticada a superfície da massa e melhor o meu boleamento, tá? A massa tá bem lisinha, ó, bem durinha aqui agora. Na parte de baixo ela costuma ficar bem mais macia, ela fica com um desenho, se você perceber que por baixo ela ficou meio irregular ou meio espiralado, não tem problema nenhum. O importante aqui nesse caso é a gente permitir que essa massa fique lisa por cima e levemente tensionada. A minha massa vai descansar agora entre 30 minutos e 1 hora. Esse processo nós conhecemos como pointage. É a fermentação inicial da nossa massa e é um dos processos mais importantes para o resultado final do nosso pão. Minha massa vai descansar e vou colocar ela dentro de um bowl untado para que ele não grude na superfície e colocar a minha massa aqui dentro, tá? Vou cobri-la e deixar em temperatura ambiente. Enquanto isso, eu vou fazer o pré-preparo do meu recheio, que é o corte e a cocção do nosso bacon, mais o corte do queijo. Bom, eu tenho um bacon bem interessante aqui para minha produção, ele tá bem bonito. Eu tenho uma camada bem brilhante aqui de gordura, uma de carne, uma de gordura e uma segunda de carne, então ele tá bem estruturado. Quando você for escolher o seu bacon, observe esses bacons mais carnudos, eles vão cair melhor nesse tipo de produto. Eu também estou usando um queijo Gruyère, que é um queijo suíço, feito com leite de vaca. Ele tem um sabor levemente adocicado, uma picância no retrogosto, que vai combinar muito bem aqui na minha produção, tá? Então aqui para a gente fazer o corte do bacon é bem simples. Bom, eu vou colocar o meu bacon aqui, ponta da faca na tábua e eu vou fazer um corte que não precisa ser muito fino, porque senão ele não aparece no meu pão, tá? O bacon já está cortado, eu fiz o corte dele não tão fino para que ele não suma, principalmente depois da cocção, e eu também quero que ele apareça no meu pão. E eu vou partir aqui agora para a cocção dele com a sua sotese, com a sua frigideira. Eu estou utilizando uma antiaderente e a gente vai partir dela fria, tá? Então eu vou colocar, sem adição de gordura, todo o meu bacon aqui dentro. Então enquanto ele está começando a esquentar, soltar essa gordura, o aroma está começando a desprender do bacon, eu vou cortar o meu queijo, tá? Ok, o meu queijo já está pronto, só esperando o bacon sair. Bacon levemente dourado. Meu objetivo aqui foi só fazer com que ele soltasse o aroma e um pouquinho dessa gordura. Agora eu vou colocar ele sobre um papel para absorver o excesso de gordura e levar esse bacon para a geladeira para que ele resfrie. É importante a gente não colocar esse bacon quente na nossa produção. Bom, todo o meu recheio já está pré-preparado, queijo cortado, bacon já dei aquela leve salteada, soltou bem a gordura e o aroma, está resfriando. Agora eu vou voltar para minha massa. Minha massa, ela levou aproximadamente 45 minutos. Eu comentei entre 30 minutos e 1 hora, e durante esse intervalo de 45 minutos foi suficiente para que ela ganhasse um bom volume.
Se a gente observar, ela deu uma boa crescida. Eu vou colocar ela aqui na mesa e vocês vão conseguir ver que ela realmente ganhou volume durante esse período. Um pouquinho de farinha na superfície e vira a massa aqui em cima. O que a gente observa também são pequenas bolhas de ar formadas durante esse processo inicial de fermentação, o que vai permitir que a gente consiga enxergar esse início de fermentação. Bom, para facilitar a minha vida aqui, eu vou dividir essa minha massa em 8 pedaços. 8 pedaços iguais, o que vai permitir que eu faça diferentes pães. Primeira coisa que eu vou fazer então é cortar a minha massa. Vou usar uma espátula, se você não tiver uma espátula de panificação, pode usar uma faca que vai ajudar bastante. Então eu corto ela ao meio, meio do meio e depois eu corto mais uma vez. A partir desses pedaços de massa, então eu vou bolear o meu pão. Bom, fiz a divisão da minha massa em 8 pedaços iguais, boleei. Ela continua fermentando, lembra desde o começo do processo onde eu adicionei o fermento, ela já está fermentando. Então agora eu vou colocar essa massa para descansar por 30 minutos mais, tá? Isso vai permitir que a gente dê um descanso e consiga modelar ela de maneiras diferentes de acordo com o produto final. Minha massa descansou aqui 45 minutos, vamos ver como ela tá agora. E agora, a partir desse boleamento, eu vou fazer a modelagem final do meu produto, né? Lembrando que eu vou fazer alguns pães com uma modelagem diferente do outro, para que eu tenha maior possibilidades a partir deste produto, tá? Então vamos lá. A primeira modelagem que eu vou fazer vai ser bem simples, eu vou rechear com o bacon e com o queijo, um pouquinho de farinha na superfície. O lado liso da massa, o lado mais bonito dela voltado para baixo, tá? Venho aqui, bate um pouquinho a mão na farinha para ela não grudar a massa em você e nós vamos fazer um dégazê. Eu tô tirando o ar da minha massa aqui, ó. E eu vou levemente abrir essa massa para que eu consiga inserir o meu recheio. Uma leve batidinha na massa aqui é o suficiente para que eu consiga abri-la e eu vou abrir um retângulo de massa aqui na minha frente. Nesse retângulo de massa eu vou fazer o seguinte, vou colocar um pouquinho do meu bacon e vou adicionar o queijo aqui também por cima. E agora é o seguinte, essa aba superior da minha massa eu vou envolver parte deste recheio aos poucos. Ó, venho aqui, conecto uma parte, conecto mais um pouco e vou puxando aos poucos até que eu cubra parcialmente o meu recheio. Cheguei aqui no final, eu vou repetir esse movimento, trazendo ela, deixando um dedinho aqui da borda, ó, e vou repetindo esse movimento. E agora aqui no final eu vou fechar minha massa usando essa parte da mão para que eu tenha um bom fechamento. Eu vou bater levemente na minha massa e agora girar o meu pão. Tá ótimo. A modelagem que eu preciso, ela lembra até uma baguetinha aqui, tá? A costura do meu pão está voltada para baixo. Eu vou deixar meu pão aqui por enquanto eu faço as outras modelagens, tá? Vou fazer mais um desse. E aqui eu vou fazer minha modelagem um pouquinho diferente, mas usando os mesmos ingredientes. Um pouquinho de bacon, um pouquinho
de queijo. E agora eu vou fazer o seguinte, pega essa superfície aqui, essa ponta, essa aba da minha massa e vou jogar por cima, ok? Vou colocar mais um pouquinho de bacon e um pouquinho de queijo aqui. E vou jogar agora essa aba lateral por cima, ó, fechando esse bolso que formou na nossa massa. Vou repetir esse processo, né? Essa daqui vai ficar mais carregada de recheio, isso é bacana, né? Dependendo do queijo que você estiver usando, ele vai explodir essa massa, gerando aquela sensação bacana de um queijo gratinado saindo do pão quentinho. Fica bem interessante isso, tá? Mais um pouquinho de queijo aqui agora. A parte de baixo eu vou subir cobrindo esse queijo. E por último agora eu coloco mais um pouquinho do bacon e mais um pouquinho de queijo. E vou usar essa parte final da massa cobrindo tudo isso. Para evitar que essa massa, de repente, durante o processo de cocção se abra, eu vou colocar aqui, ó, um galinho de alecrim e vou furar a minha massinha e deixar ela fermentar desse jeito e vai assar assim até o final. Conforme ele vai fermentando e crescendo, tanto no processo de fermentação quanto no processo de cocção, esse galinho de alecrim vai fazer com que a massa fique bem contida e não se abra por conta desse queijo e do bacon que vão estar bem quentes durante o processo de cocção. Fica bem bacana. Vou repetir essa modelagem. Vou deixar duas massas nesse formato de bola, que eu só vou fazer um bolhamento rápido aqui. Joga um pouquinho de farinha, coloca a massa na mesa, bate para tirar o ar e equilibrar a temperatura, jogo o centro dela para dentro dela mesmo e vou só fazer um boleamento rápido na minha massa, tá? Ok, fiz um boleamento rápido e vou colocar ele para fermentar desse jeito. Mais uma dessas massas, eu vou fazer o bolhamento dela. Esse daqui eu vou fazer igual o primeiro, que foi recheado com bacon e queijo, mas eu não vou rechear com nada. Então eu vou fechar ele aqui, fecho de novo e na última volta eu venho fechando o meu pãozinho. É um batar bem pequeno. E repito esse processo no último pão. E a massa vai fermentar agora por mais ou menos 30 minutos a 1 hora. Os meus pães recheados eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado e vou fazer um corte nesse pão que vai ficar bem bacana. Nesses outros, para dar um contraste, para ficar bonito depois de cozido, eu vou jogar um pouquinho de farinha, só um pouquinho mesmo. Eu vou colocar sobre o meu pão, fazendo um leve toquezinho aqui na minha peneira, que é só para ter uma farinha de contraste. Vou fazer isso aqui também, que eu acho que vai dar um contraste bonito aqui com esse alecrim. E agora, como recurso para deixar o nosso pão mais bonito, eu vou fazer pestanas, vou fazer cortes na superfície do nosso pão. Vocês podem observar que como o pão fermentou, esse corte ele vai abrindo. Depois que cortou, a gente tem que pôr no forno o mais rápido possível. Eu já deixei meu forno pré-aquecido a 185 graus. E o meu pão vai ficar aproximadamente 20 a 25 minutos ali dentro. Isso vai de forno para forno também, tá? Vamos lá? Eu vou colocar o meu pão no forno agora. Bom, meu pãozinho tá bem dourado. Uma coisa que eu... E tá pronto! Já posso tirar do forno, o alarme tocou
ele está bem dourado como deveria. Uma coisa que a gente sempre observa é o seguinte, pão não usa relógio, então a percepção nossa de quanto ele está escurecendo é uma boa referência para saber se esse pão está pronto ou não, desde que você obedeça à temperatura do forno. Bom, o aroma aqui tá incrível, tá tudo muito combinado, o aroma do queijo com o bacon, com o alecrim, tá bem interessante. Vou fazer o seguinte, enquanto esse meu pão esfria, eu vou preparar alguns recheios para a gente fazer um sanduíche a partir do pão redondo e desse outro batar, para que eu consiga fazer um sanduíche bem interessante usando aquela mesma base. Então eu tenho pães recheados e pães sem recheios que eu vou preparar um super sanduíche aqui. Eu escolhi aqui para o meu primeiro pão, para esse batar, eu vou colocar ruculeta, uma rúcula selvagem, presunto cru, tomate, um pesto e vou colocar um pouco de queijo gruyère nele também, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é cortar esse meu queijo. Eu vou começar colocando aqui um pouquinho de pesto. Então esse pesto é feito com manjericão, queijo tipo parmesão, nozes ou pinole ou oleaginosa que você tiver. Se tiver algum tipo de castanha, ele dá uma textura bem bacana, um pouquinho de alho. E é só processar tudo isso. Então eu coloquei um pouquinho aqui do meu pesto. Vou colocar as minhas fatias de queijo. Um pouco de presunto cru, para trazer um salgadinho e um contraste para o meu queijo que é levemente adocicado. Ok. Um tomate. E por último, essas folhas de rúcula selvagem. E eu vou cortar o meu sanduíche na metade. E eu vou preparar o outro sanduíche utilizando outros ingredientes aqui, começando com uma pera. E aqui eu vou colocar uma base de queijo cremoso de cabra. Eu vou contrastar essa acidez com as lâminas de pera. Agora com um pouquinho de mel para dar um contraste sobre a acidez do meu queijo. E para finalizar o meu lanche, para que ele fique bem interessante, eu vou colocar algumas punks, o que você tiver disponível no seu fornecedor. E é isso. Espero que vocês gostem. Bon appétit e bienvenue à Le Monde de Cordon Bleu. Espero que vocês gostem da nossa receita e no próximo episódio nosso chefe apresentará uma de nossas receitas imperdíveis. Merci!